tipo de som muito diferente. Penso que a maior parte se deve às duas raparigas. Com os vocais? Os vocais. Obrigada, querida. Beijo na cara. Beijo na cara. Sério? Os ABBA eram únicos na sua música e, como banda formada por dois casais, Agnetha Fältskog, décadas após a separação, abre-se finalmente sobre as experiências dolorosas que levaram ao fim do seu casamento com o colega de banda Björn Ulvaeus. Junte-se a nós para revelar todos os detalhes. Como grupo, os ABBA estavam no topo das tabelas, levando os seus hinos pop e o charme sueco ao mundo. Mas, por detrás dos sorrisos e da fama de que gozavam, desenrolava-se uma história de amor, que acabaria por conduzir a uma dolorosa decepção e amargura. Os acontecimentos dolorosos que levaram ao fim do casamento e da vida amorosa de Agnetha e Björn são uma história que moldou a música e o legado da banda. Ao início, Agnetha, a vocalista loira com uma voz de derreter corações, e Björn, a força criativa e compositora, pareciam destinados a uma vida de conto de fadas juntos. Vê-los finalmente a casar foi como um sonho tornado realidade para os seus fãs em todo o mundo e para a indústria musical. No entanto, o seu casamento provou ser completamente diferente do que o mundo esperava, levando a uma separação dolorosa. O relacionamento de Agnetha e Björn começou quando ambos estavam no início da carreira. Nessa altura, Björn já era compositor, enquanto Agnetha era uma estrela em ascensão na indústria musical sueca. Durante a década de 1970, a indústria musical ficou impressionada com o grande talento e o trabalho árduo do grupo ABBA. Como grupo musical formado por dois casais, a sua descoberta fez deles, de longe, os artistas de maior sucesso daquela década. A ascensão do grupo ao estrelato começou em abril de 1974, quando venceram o Festival Eurovisão da Canção com Waterloo. De alguma forma, o primeiro encontro dos ABBA aconteceu em junho de 1966. Foi quando Björn Ulvaeus conheceu Benny Andersson. Nessa altura, Björn era membro dos Hootenanny Singers, um popular grupo de música folk, enquanto Benny era membro dos Hepstars, a banda pop número 1 da Suécia na altura. Durante o verão de 1966, os dois grupos estavam em digressão pelo popular circuito de parques folclóricos ao ar livre da Suécia quando se encontraram no Crossroads. Nessa altura, os Hootenanny Singers estavam a planear uma festa para essa noite e convidaram os Hepstars para os acompanhar. Björn e Benny cedo descobriram que tinham muito em comum e, quando se encontraram noutra festa, mais tarde nesse verão, decidiram que deviam tentar compor algo juntos e ver o que saía. O resultado desta união foi uma canção chamada Isn't It Easy to Say, que foi posteriormente gravada pelos Hepstars. Mal sabiam eles que as primeiras sementes para o que eventualmente floresceria como ABBA já tinham sido plantadas. No final de 1969, Benny decidiu deixar os Hepstars, e depois disso, ele e Björn continuaram a compor e a gravar música. Incentivados pelo dono da editora e editor Stig Andersson, que viria a ser manager dos ABBA, Stig acreditava no talento de Björn e Benny, garantindo-lhes que alcançariam um sucesso mundial mais cedo ou mais tarde. Provavelmente, esse foi o grande empurrão e a motivação de que precisavam, especialmente naquela época em que estavam apenas a começar. Após o primeiro single, Björn e Benny decidiram testar um segundo single. Chamava-se Hey Old Man. Na altura, contava com os backing vocals das respectivas noivas, Agnetha Fältskog e Annie Frid Lyngstad. Esta foi a primeira vez que os 4 futuros membros dos ABBA apareceram no mesmo disco. Annie Frid, que trabalhava como artista desde o outono de 1967. Já tinha conhecido Benny quando atuou na cidade de Malmö, no sul da Suécia, em março de 1969. Nessa altura, os Hepstar tinham um compromisso noutro local da mesma cidade. Agnetha, por outro lado, já era uma cantora a solo de sucesso, embora a certa altura se tenha envolvido com Dieter Zimmermann. No início, deram-se bem e ele pediu-a em casamento. Agnetha, sendo uma jovem tímida e ingênua, aceitou. Mas, com o passar das semanas e dos meses, Agnetha apercebeu-se da verdadeira realidade da sua relação com Dieter e decidiu não participar mais nela. Depois de o seu noivado com Dieter ter sido anunciado à imprensa sueca e alemã, Agnetha percebeu que tudo não passava de uma armação, após ouvir uma conversa entre Dieter e outra pessoa, na qual se apercebeu que o seu suposto casamento era apenas um casamento arranjado. Nessa altura, Dieter já tinha 40 anos, enquanto ela tinha apenas 19.
A ideia do noivado era conquistar um pouco de fama e publicidade na Alemanha. Stig e Björn, que estavam numa estação de rádio com Benny, começaram a falar sobre Annie Fried. Benny contou aos homens como ele e Annie Fried planeavam levar a relação a sério. Ao mencionar isto, Björn ficou surpreendido e perguntou qual era o motivo da seriedade. Em resposta, Benny disse que, na verdade, não importa, uma vez que cada relação tem o seu próprio ritmo. De repente, enquanto a conversa continuava, Benny chamou a atenção de Björn para a música que estava a tocar na rádio e pediu a Stig para aumentar o volume. Stig obedeceu imediatamente. Ouviram uma voz feminina jovem a cantar na rádio. Os três ficaram em choque e admirados com a voz que ouviram, especialmente Björn. Nesta altura, Björn parecia mais alguém que se apaixonara por alguém que mal conhecia. Logo após o término da música, perguntou de repente quem era a rapariga e quis ver uma fotografia da mesma. Em resposta, Stig disse-lhe que Agneta Feldskog a cantava, pelo que Björn perguntou se poderia conhecer Agneta. Benny mencionou imediatamente que Björn estava obcecado, e Björn respondeu que achava que estava apaixonado. Os outros dois perguntavam-se como é que ele já estava apaixonado por alguém que nem sequer conhecia. Enquanto a conversa decorria, Björn viu uma fotografia de Agneta, mas Stig, por outro lado, contou-lhe sobre o seu suposto noivado. No entanto, pensavam entre si que o único lado bom da situação era o facto de o homem parecer muito mais velho do que a própria Agneta. Por isso, talvez o relacionamento dela com este homem não dure mais. Por essa altura, Björn estava mais determinado do que nunca a conhecer Agneta, mesmo estando noiva. Agneta tinha se mudado para Estocolmo há quase 2 anos. Depois do pequeno Gerhard, o homem que a descobriu e lhe ofereceu um contrato discográfico. Nessa altura, era vocalista de uma banda de dança local e também trabalhava como telefonista no estande de automóveis local. Foi a partir daí que Agneta começou a compor a sua primeira música, que falava sobre o seu primeiro amor e como este terminou em desilusão amorosa. A música chamava-se Jag var säker. Após a notícia do fracasso do noivado, Agneta decidiu regressar à casa dos pais. Num dia fatídico, decidiu ouvir rádio, e a música que tocou foi uma antiga canção dos Hootenanny Singers. Tal como a maioria das adolescentes da época, Agneta gostava muito dos Hootenanny Singers, bem como dos Närstas. Na verdade, algumas das suas amigas até tinham um fraquinho por Björn, assim como Agneta, mas tinha vergonha de o admitir e achava que Björn nunca se interessaria por uma mariproa como ela. Além disso, a notícia do seu noivado estava em todos os jornais suecos e alemães. Já Björn estava de volta ao estúdio com Benny quando Stig revelou que tinham reservado um lugar para Björn no especial de Jules Sylvain para a semana seguinte. Seria um dos artistas principais, mas o mais giro era que iria atuar ao lado de Agneta Feldskog em dueto, em maio de 1969, precisamente quando os dois se apresentaram no mesmo espetáculo. Esta foi a primeira vez que Agneta e Björn se encontraram. Foi um momento mágico para os dois, que até deram o primeiro beijo no mesmo dia. Por mais doce que fosse a relação e o vínculo entre eles, a espada de 2 gumes da fama trouxe algumas dificuldades. Vamos aos detalhes. Foi no Cabaret Act Festfolk que os casais dos ABBA se apresentaram ao público pela primeira vez, em novembro de 1970. Embora a primeira tentativa não tenha tido muito sucesso, e todas as ideias de um grupo permanente tenham sido ignoradas na altura. Com o passar do tempo, tudo o que fizeram foi apenas aparecer nos discos um do outro e trabalhar juntos em diferentes projetos. In July 1971, Björn and Agneta got married, and in the autumn of that year, Björn and Benny started working as house producers at Stig Andersson's record company. Agneta and Björn's relationship wasn't the only relationship that was getting serious at that time. Benny and Annie Fried had moved in together with their kids and were about to get married. At this time, Björn and Agneta also decided to live together in a small apartment in Lilla Essingen. Björn and Agneta's relationship, along with their respective music careers, have been doing really well at this time. Björn was still working in the studio with Benny and Stig, while Agneta had just released her new album. As for Agneta and Björn, their connection and bond were instant, and it wasn't long after that they became inseparable, and in no time became Sweden's musical power couple. The beautiful side of their relationship was just how the chemistry they shared would later translate into the heart and soul of ABBA's music. For the sake of convenience, Stig Andersson decided to refer to them as ABBA. In the spring of 1972, the first true ABBA single,
People Need Love was recorded, released under a different name, but became a top Vinter hit in Sweden in February 1973. They took part in the Swedish heats for the Eurovision Song Contest with Ring Ring, a song composed by Björn, Benny, and Stig. At the time of the contest, Agnetha was highly pregnant with Björn and her first child, daughter Linda. They soon found themselves in the top 3 places of the Swedish combined singles and albums chart. It was only with this final confirmation of their popularity that the 4 decided to put their respective solo careers on hold and concentrate on the group. Although Agnetha's sensitivity and shyness were in contrast with Björn's active and determined personality, this was a big difference in their personality that would later turn their romantic relationship into a source of constant fame and family friction. While their love story was blossoming, they both got married on the 16th of July 1971. However, prior to when Agnetha got pregnant, both of them felt that there needed to be one more thing to make their lives complete: having a baby. They have talked about the possibility of having a baby together from the moment their relationship first started getting serious, and even more so after they got engaged. But at this point, they were faced with conceiving just when they wanted to. It got to a point where they both started considering the option of adoption. It wasn't too long when Agnetha conceived and gave birth to her daughter Linda in 1973. She was replaced for a short period. Soon, they had another child, Christian. The power couples were now faced with raising their 2 children, Linda and Christian, alongside the demands of being members of one of the top groups at that time. It wasn't long after this, and the same fame they had longed for became like a two-edged sword, and soon became their undoing. At this time, Björn was busy with the group projects and was thriving in the public eye, eager to seize every opportunity for the band's growth. While Agnetha, on the other hand, found herself overwhelmed by the endless commitments and the distance it created from her family. As a wife and a mother, she struggled to balance the demands of being both alongside an international star. This was in addition to the fact that the group was obviously in their golden period, especially after winning the Eurovision Song Contest, which shot them to international fame and success. Agnetha struggled so hard with the psychological stress that came with the constant travels the group had. As a person, at this point, all she wanted was stability. Her longing for this grew more intense as she missed out on crucial moments with her young children. Despite their shared victories and how much success the band was recording at that time, Agnetha felt increasingly isolated within the marriage. Their home and kids had to suffer for the effects of their career. It got so tense and sour that, though they lived together when they were not touring this time, their once sweet love story didn't feel like it again. Björn, the extreme workaholic, decided to bury himself in the studio, while Agnetha was only able to find solace in their children and the quiet countryside. As time went on, the distance between them became more noticeable, and though they tried to mend it, the pressures of their different needs and desires only intensified. The strain of fame and family life became a source of friction, as Björn's ambitious nature clashed with Agnetha's desire for a more grounded private existence. Björn was all in for the long tours and appearances, believing they couldn't afford to miss out on any chance to maintain their stardom. Agnetha, on the other hand, wanted time at home with her children, feeling increasingly isolated and burdened by the pressures of their career and demanding lifestyles. These disagreements, which one could possibly say look like nothing compared to the bond they've always shared, continued to deepen over time, creating a friction that they could not bridge. Their clashes often spilled over into recording sessions, to the point where Agnetha would be so reluctant to join the group on trips. While Björn and the other band members made plans for extended tours, on a few instances, it was revealed that Björn would often dismiss all of Agnetha's concerns, seeing them as unnecessary obstacles to ABBA's success. It got so serious that sometimes the repeated arguments were followed by long periods of silence, with Agnetha getting into her shell afterward. As for the workaholic Björn, he continued to focus on their next big project, while the emotional distance between them kept on growing. Para além das diferenças de prioridade, Agnetha enfrentava também o medo de voar, o que acrescentava ainda mais estresse aos problemas. A agenda de viagens frequentes e cada anúncio de digressão tornavam-se uma fonte de medo para ela. Esta parte de Agnetha era algo que Björn nunca conseguia compreender ou dar espaço. O contraste entre as suas personalidades públicas e as suas lutas pessoais era impressionante para o mundo. Para muitos, eram o casal perfeito. Mas, nos bastidores, Agnetha estava cheia de tristeza. Chegou a grande e dolorosa notícia: a separação.
Vamos aos detalhes. No final de 1979, desta vez, Agneta revelou que já não conseguia lidar com todas as suas dificuldades e com a dor que sentia. O seu casamento tinha chegado ao seu limite. Não demorou muito para que Björn iniciasse imediatamente um novo relacionamento. Pelos relatos, esta rápida mudança foi um pesadelo para Agneta. Não só enfrentava a dor de perder o seu galã, como também agora o via seguir em frente imediatamente para ficar com outra pessoa em apenas algumas semanas. O anúncio do divórcio foi um choque para o público. Depois de iniciar a separação, Agneta admitiu que, por essa altura, se sentia como uma sombra de si mesma, esgotada por um casamento que parecia exigir tudo sem retribuir. Em janeiro de 1979, o grupo lançou outro single, Chiquitita, que estreou num evento de gala da Unicef em Nova York, tornando-se o single de maior sucesso do ABBA em 1979. Num tom mais angustiante, o lançamento do single coincidiu com a notícia de que Björn e Agneta tinham decidido divorciar-se, embora houvesse muita especulação de que isso significaria o fim dos ABBA. Assim, enquanto a sua música trazia alegria a milhões, o casamento de Björn e Agneta estava repleto de lutas silenciosas. Mas, vista de fora, parecia perfeito. Tocaram sucesso após sucesso, juntos, sorrindo para as câmeras. Segundo Agneta, revelou que a fama mudou Björn e que o homem por quem se apaixonou, que antes era atencioso, solidário e partilhava os seus sonhos, se tornou uma pessoa diferente à medida que os ABBA atingiam novos patamares. A paixão de Björn pelo sucesso tornou-se avassaladora. Desta vez, passou inúmeras horas a aperfeiçoar músicas, a planear digressões e a supervisionar a produção. Segundo ela, não havia nada pior do que sentir-se invisível para o homem que amava. Afirmou ainda que a vida deles se tornou uma performance só para as câmeras. E tudo o que faziam era fingir que a relação estava intacta enquanto ela sentia o seu coração a partir-se. A determinação de Björn era implacável e a sua ambição totalmente ilimitada. Para ele, os ABBA eram tudo. A Agneta revelou ainda como a solidão se instalou gradualmente na sua vida ao longo destes anos. Embora rodeada por uma multidão de fãs apaixonados, ainda se sentia isolada. Björn, totalmente imerso nos seus próprios sonhos, parecia oferecer pouco conforto naquele momento. Para ela, sentia-se presa, como se estivesse a perder a voz, não só na música, mas em toda a sua vida. Um exemplo, recorda-se vivamente, foi durante uma rara noite em que tiveram tempo a sós, longe da banda, e a indústria musical exigiu que ela abrisse o coração, esperando que ele compreendesse a sua necessidade de equilíbrio e paz. Enquanto ela ainda tentava fazê-lo compreender os motivos, Björn ignorou-a, dizendo que precisavam de se manter fortes pelo bem dos ABBA. Agneta descreveu como aquilo foi como uma bofetada na cara, pois era como se os sentimentos dela já não tivessem importância para ele. Estava tão absorto no seu mundo que não conseguia ver a dor dela depois de anos a reprimir as suas próprias necessidades. Após a separação, a dor de Agneta foi preenchida com um sentimento de traição, pois parecia que, enquanto enfrentava o fim da relação, Björn já tinha seguido em frente e nunca se tinha realmente importado com o fim de algo que antes lhes era tão precioso. Além disso, alguns meios de comunicação social pioraram ainda mais a situação ao utilizarem legendas que a apelidavam de esposa abandonada. Bem, os ABBA pararam imediatamente após a separação? Vamos descobrir o que aconteceu a seguir. Após o divórcio, Agneta e Björn tiveram de manter uma relação profissional em nome dos ABBA. Esta fase criou uma tensão que muitos descreveram como emocionalmente complexa. Embora Björn parecesse frequentemente minimizar a amargura da separação, a perspectiva de Agneta revela um sentimento mais profundo de mágoa. Ela foi mais longe e revelou alguns dos desafios de equilibrar o estrelato com as necessidades pessoais, dando a entender que a sua voz na relação era frequentemente abafada pela visão de Björn para o futuro. Anos após a separação, ambos passaram pela fase de atuarem juntos enquanto as suas feridas emocionais ainda estavam frescas e, de alguma forma, ainda conseguiam manter algum nível de profissionalismo pelo bem da banda. Bem, não demorou muito para que as fissuras começassem a aparecer, especialmente nas suas digressões finais. Björn e Agneta, cujas interações eram outrora marcadas pelo calor humano e pelo riso, tornaram-se frios e formais, parecendo mais distantes. Esta era apenas uma representação clara da distância que agora definia a sua relação. Para Agneta, toda a dor que tinha reprimido não se devia apenas à perda do casamento,
mas também a percepção de que tinha sacrificado tanto de si para sustentar uma união que não duraria. Björn, por sua vez, falou do arrependimento que sente pela dor que o divórcio causou, mas enfatizou frequentemente o sucesso criativo que isso trouxe aos ABBA. Esta é uma descrição clara de como cada um deles viu claramente a separação. Agnetha, desde então, manteve-se reservada em relação a esses anos, optando por se concentrar na sua vida para além dos ABBA. Os anos passaram e, embora o tempo tenha passado e os membros dos ABBA tenham seguido em frente de várias formas, a história do casamento de Agnetha e Björn continua a ser um assunto doloroso para os fãs e para os meios de comunicação social. Os ABBA nunca anunciaram oficialmente o fim do grupo ou uma pausa por tempo indeterminado, mas foi considerado dissolvido por muito tempo após a sua última apresentação pública como grupo em 1982. A música posterior de Agnetha, especialmente na sua carreira a solo, carrega frequentemente traços das suas experiências passadas, com canções que refletem a dor, a cura e a tristeza que sente. A sua decisão de se afastar dos holofotes nos anos que se seguiram à separação dos ABBA sugere uma tentativa de recuperar a privacidade e a tranquilidade que tanto ambicionava durante o seu casamento. Para Björn, foi diferente. Decidiu canalizar as suas experiências para o trabalho, coescrevendo musicais e projetos que lhe permitiam refletir sobre o passado e seguir em frente. No entanto, a sombra da sua relação nunca desapareceu completamente da sua imagem pública. Mesmo quando o grupo se reuniu para uma atuação, a química entre Agnetha e Björn continuou a ser um tema público, com os fãs a especularem se o tempo tinha curado alguma das feridas deixadas pela separação. Segundo Agnetha, percebeu que, se não se fosse embora, se perderia completamente. Foi uma luta para abandonar o sonho que outrora partilharam, uma visão que parecia perdurar em cada canto da sua vida. Na verdade, referiu que houve dias em que questionou a reconstrução das suas escolhas, questionando se a decisão de abandonar o projeto tinha sido a mais acertada, mas, no fundo, sabia que nunca mais poderia voltar a uma vida que quase a consumia. Lentamente, Agnetha conseguiu reconstruir-se. Dedicou a sua alma à música a solo, criando álbuns que refletiam as suas próprias experiências, a sua própria história e a sua voz. Segundo ela, partir foi um ato necessário de respeito por si própria, e não se tratou apenas de deixar Björn, mas de resgatar a sua felicidade. Após anos de separação, ela vê agora que a sua decisão de partir não foi apenas um passo para sair de um casamento, mas um salto para dentro da sua própria vida. Se gostou deste vídeo, faça like e subscreva. E clique também no próximo vídeo exibido no seu ecrã.